que que é o glaucoma, então? Então, é uma morte dessas células. E elas morrem por quê? Por que que elas morrem? Uma predisposição genética, sim. Uma pressão ocular elevada, sim. Uma diferença da pressão do olho com a sua pressão arterial, sim. Tá? Um aumento de pressão por causa de estresse, um aumento de pressão por causa de falha da malha trabecular, é o mais comum, tá? É o que é mais comprovado, tá? Um conjunto de todas essas coisas, sim, tá? Uma baixa perfusão de sangue na cabeça desse nervo óptico, sim. A enxaqueca pode trazer uma baixa perfusão momentânea, por causa de um vasoespasmo, por isso que é importante vocês tratarem enxaqueca. A hipopneia, a apneia obstrutiva do sono, que é o ronco, que é a pessoa que tem aqueles problemas com sono, ao roncar, geralmente tem o sinal do ronco, elas têm baixa perfusão. Então, vai pouco oxigênio, essas células sofrem e elas vão morrer. Então, o que você tem que fazer? Tratar também a apneia e a hipopneia. Se você tem pressão baixa, a sua pressão arterial que é responsável também por fazer esse sangue chegar aqui. Se você não faz esse sangue chegar aqui por uma boa pressão arterial, o que que acontece? Mais células vão morrendo. Então, o que que você tem que fazer? Melhorar a sua perfusão, tá? E a gente pode entrar nesse assunto, que é um assunto super extenso, tá? Outra coisa, que é a principal, tá? Que faz com que as suas células morram, é um aumento da pressão intraocular. Por isso que o glaucoma, ele é tão famoso como um exemplo aí que as pessoas leigas gostam de falar, que é a pressão alta da vista, ou a pressão alta do olho. É só isso? Não. Isso também é verdade? É a principal e mais importante arma que você tem para combater o glaucoma, é a redução da pressão. Ah, doutora Luísa, mas você está falando de perfusão e o que isso tem a ver com pressão? Se eu tenho aqui uma perfusão baixa e aqui uma pressão X, eu tenho uma pior perfusão. Eu reduzo o gradiente de pressão dentro e fora do olho, tem que ser saudável. Se ele não é saudável, eu tenho uma baixa perfusão. Se eu tenho uma pressão do olho mais elevada do que deveria, eu reduzo a perfusão do nervo óptico. E por aí vai. Então, independente de você ter pressão alta ou pressão ocular baixa, independente se o seu mecanismo de lesão é X ou Y, você tem que tratar a pressão intraocular. E todos os medicamentos do mundo farmacêutico, laboratorial e indústria hoje estão voltados para a pressão intraocular, porque é o que é mais comprovado, é o que de fato funciona, é o que de fato tem mais eficácia. Ah, então eu não vou tratar as outras coisas. Não, você deve tratar tudo. Tudo isso que nós conversamos. Por quê? Porque nós não sabemos 100% o que que causou o glaucoma, o que que causa o glaucoma. Mas nós temos estudos, nós temos estatísticas, e essas estatísticas apontam isso. Então, independente, você vai usar colírio para baixar a pressão dos olhos, você vai fazer cirurgia eventualmente para baixar a pressão dos olhos, você vai usar alguma medicação oral eventualmente, se for necessário, para baixar a pressão dos olhos. E por aí vai. Você vai fazer o SLT ou iridotomia laser em relação ao seu glaucoma, ao seu tipo de glaucoma, tá? Então, pessoal, eu queria que vocês entendessem que glaucoma não é só sobre pressão, mas ao mesmo tempo, o glaucoma está 100% relacionado com a sua pressão intraocular. Não vamos dizer 100%, mas está muito, muito relacionado com a sua pressão intraocular. E a gente abaixar essa pressão é o nosso grande foco, tá? Por vários motivos, como eu já expliquei aqui neste momento.